Capítulo 4. Você leu que Muad'Dib não tinha ninguém da mesma idade para brincar com ele em Caladan. Os perigos eram imensos, mas Muad'Dib teve de fato maravilhosos instrutores e companheiros. Havia Gurney Halleck, o guerreiro trovador. Você irá cantar algumas canções de Gurney ao ler este livro. Havia Thufir Hawat, o velho Mentat e mestre dos assassinos, que infundiam medo até mesmo no coração do imperador Padixa. Havia Duncan Idaho, o mestre espadachim dos Gnás. Dr. Wellington Yue, um nome de negra traição, mas de conhecimento luminoso. Lady Jéssica, que orientou o filho na doutrina Bene Gesserit. E, naturalmente, o Duque Leto, cujas qualidades como pai há tempos são menosprezadas. Excerto de A História de Muad'Dib para Crianças, da Princesa Irulan. Thufir Hawat entrou de mansinho na sala de treinamento do Castelo Caladan. Fechou a porta suavemente. Ficou parado ali um momento, sentindo-se velho, cansado e surrado pelas intempéries. Sua perna esquerda doía no ponto em que o haviam ferido uma vez a serviço do velho duque. 3 gerações deles agora, pensou. Olhou para o outro lado do recinto iluminado pela luz do meio-dia que, aos borbotões, atravessava as clarabóias, e viu o menino sentado de costas para a porta, absorto em documentos e mapas espalhados sobre uma mesa em L. Quantas vezes terei de dizer ao garoto para não se sentar de costas para a porta? Hawat limpou a garganta. Paul continuou debruçado sobre os estudos. A sombra de uma nuvem passou sobre as clarabóias. Mais uma vez, Hawat limpou a garganta. Paul se endireitou e falou, sem se virar. Eu sei, estou sentado de costas para a porta. Hawat reprimiu um sorriso e atravessou a sala com passadas largas. Paul ergueu os olhos para o velho de cabelos brancos que se deteve a um dos cantos da mesa. Os olhos de Hawat eram 2 poços de prontidão num rosto escuro e profundamente vincado de rugas. Ouvi você chegar pelo corredor, disse Paul, e ouvi você abrir a porta. Os sons que produzo podem ser imitados. Eu saberia a diferença. É bem possível, Hawat pensou. A mãe bruxa certamente está ampliando o treinamento dele. Gostaria de saber o que sua preciosa escola acha disso. Talvez por isso tenha mandado a velha censora para colocar nossa querida Lady Jéssica na linha. Hawat colocou uma cadeira diante de Paul e sentou-se de frente para a porta. E o fez incisivamente, recostou-se e examinou a sala. De repente, pareceu-lhe um lugar estranho, um lugar estrangeiro, agora que a maior parte dos equipamentos tinha sido levada para Arrakis. Restava uma mesa de treinamento e um espelho de esgrima com seus prismas de cristal inativos, e o estafeiro ao lado dele, todo acolchoado, lembrando um antigo soldado de infantaria estropiado e maltratado nas guerras. Ali estou eu, pensou Hawat. Thufir, no que está pensando? Paul perguntou. Hawat olhou para o menino. Estava pensando que logo sairemos todos daqui e que provavelmente nunca mais veremos este lugar. Isso o deixa triste? Triste? Bobagem. Separar-se dos amigos é uma tristeza. O lugar é só um lugar. Olhou para os mapas sobre a mesa. E Arrakis é só mais um lugar. Foi meu pai que mandou você aqui para me pôr à prova? Hawat franziu o seio. O menino era tão observador. Ele assentiu. Ele está pensando que teria sido melhor se ele tivesse vindo pessoalmente. Mas você sabe como ele anda ocupado. Ele virá mais tarde. Andei estudando as tempestades de Arrakis. As tempestades, sei. Parecem meio feias. Feias é pouco. Essas tempestades se formam numa extensão de 6 ou 7 mil quilômetros de planícies. Alimentam-se de tudo o que lhe possa lhe dar um empurrão. Força de Coriolis ou outras tempestades. Qualquer coisa que tenha um tiquinho de energia. Os ventos podem chegar a 700 km por hora e carregam tudo que estiver solto por onde passam. Areia, pó, tudo. São capazes de arrancar a carne dos ossos e reduzir os ossos a lascas. Por que eles não têm controle meteorológico? Arrakis tem problemas especiais. Os custos são maiores e ainda é preciso contar a manutenção e outras coisas do gênero. A guilda cobra um preço terrível pelo monitoramento por satélite. E a casa de seu pai não é uma das mais ricas. Garoto. Você sabe. Você já viu os Fremen?
A mente do garoto está atirando para todo lado hoje. Hawat pensou. Provavelmente sim, ele respondeu. Pouco diferente da gente, dos Graben e das Pias. Todos usam aqueles mantos volumosos e esvoaçantes. E em espaços fechados, fedem que é um horror. São aquelas roupas que vestem chamadas trajes tiradores e que reaproveitam a água do próprio corpo. Paul engoliu a saliva, subitamente ciente da umidade em sua boca, recordando ter passado sede num sonho. Que as pessoas precisassem tanto de água assim a ponto de reciclar a umidade do próprio corpo foi algo que o atingiu como um sentimento de desolação. A água lá é preciosa, ele disse. Hawat concordou, pensando. Talvez eu esteja fazendo isso, transmitindo a ele a importância daquele planeta como inimigo. É loucura ir para lá sem essa advertência em nossa mente. Paul ergueu os olhos para a clarabóia ciente de que havia começado a chover. Ele viu a umidade se espalhar no metavidro cinzento. A água, ele disse. Você descobrirá uma grande preocupação com a água, Hawat disse. Por ser filho do Duque, nunca a terá em falta, mas verá a seu redor a pressão que a sede exerce. Paul molhou os lábios com a língua, rememorando aquele dia, uma semana antes, e o ordalho com a reverenda madre. Ela também havia dito alguma coisa sobre privação de água. Você conhecerá as planícies fúnebres, ela dissera, os ermos desabitados, o deserto onde nada vive, exceto a especiaria e os vermes da areia. Vai pintar as pálpebras para reduzir o fulgor do sol. Por abrigo passará a entender um buraco protegido do vento e longe da vista. Vai viajar a pé, sem tóptero, nem carro terrestre, nem montaria. E Paul se vira cativado mais pelo tom da voz dela, monótono e vacilante, do que por suas palavras. Quando você for viver em Arrax, ela dissera, cala, a terra será um vazio. As duas serão suas amigas, o sol seu inimigo. Paul percebeu a aproximação de sua mãe, que tinha deixado de seu posto de vigia junto à porta. Ela olhou para a reverenda madre e perguntou, Não vê nenhuma esperança, vossa reverência? Não para o pai. E a velha acenou para que Jéssica fizesse silêncio e depois baixou o olhar até Paul. Grave isso na memória, rapaz. Um mundo é sustentado por 4 coisas. Ela ergueu os 4 dedos nodosos. O conhecimento dos sábios, a justiça dos poderosos, as preces dos justos e a coragem dos bravos. Mas tudo isso de nada vale, ela cerrou o punho. Sem um governante que conheça a arte de governar. Faça disso a ciência de sua tradição. Uma semana tinha se passado desde aquele dia com a reverenda madre. Só agora ele começava a registrar integralmente suas palavras, sentado na sala de treinamento com Tufir Hawat. Paul sentiu uma pontada aguda de medo. Olhou para a carranca confusa do Mentat diante dele. O que foi que o destruiu agora? Hawat perguntou. Você conhece a reverenda madre? A bruxa proclamadora da verdade do Império? Os olhos de Hawat se animaram. Interessados. Eu a conheço. Ela... Paul hesitou. Descobriu que não conseguiria contar a Hawat sobre o ordalho. As inibições eram profundas. Sim, o que tem ela? Paul inspirou fundo 2 vezes. Ela disse uma coisa, fechou os olhos recordando as palavras, e quando falou, sua voz assumiu inconscientemente um pouco do tom da velha. Você, Paul Atreides, descendente de reis, filho de um duque, você tem de aprender a governar, algo que nenhum de seus ancestrais aprendeu. Paul abriu os olhos e disse, isso me enfureceu, e eu disse que meu pai governava o planeta inteiro. E ela disse, ele o está perdendo. E eu disse que meu pai tinha ganho um planeta ainda mais rico. E ela disse, ele perderá também. E eu quis correr e alertar meu pai, mas ela disse que ele já tinha sido alertado por você, por minha mãe, por muitas pessoas. É bem verdade, Hawat murmurou. Então por que estamos de partida? Indagou Paul. Porque o imperador assim ordenou. E porque a esperança, apesar do que disse aquela espiã bruxa, que mais brotou dessa antiga fonte de sabedoria? Paul olhou para sua mão direita apertada num punho fechado debaixo da mesa. Lentamente ele forçou os músculos a relaxar. Ela me impôs alguma restrição, pensou. Como?
Ela pediu para que eu lhe dissesse o que era governar, Paul disse. E eu disse que era dar ordens, e ela disse que eu tinha que desaprender algumas coisas. Nisso ela foi certeira, não há dúvida, Hawat pensou. Ele fez um gesto com a cabeça para que Paul continuasse. Ela disse que um governante precisa aprender a persuadir e não a obrigar. Disse que ele tem de servir o melhor café para atrair os melhores homens. Como ela acha que seu pai atraiu homens como Duncan e Gurney? Hawat perguntou. Paul deu de ombros. Aí ela disse que o bom governante tem de aprender a língua de seu mundo, o que é diferente para cada planeta. E eu achei que ela queria dizer que não se falava Galak em Arrax, mas ela disse que não era nada disso. Disse que estava falando da língua das pedras e das coisas vivas, a língua que não se escuta apenas com os ouvidos. E eu disse que era isso que o Dr. Yui chamava de mistério da vida. Hawat deu uma risadinha. Qual foi a reação dela? Acho que ficou irritada. Disse que o mistério da vida não era um problema a ser resolvido, e sim uma realidade a ser vivida. Daí citei a primeira lei dos mentats. Não se pode entender um processo interrompendo-o. O entendimento precisa acompanhar o fluxo do processo, tem de se juntar a ele e fluir com ele. Isso parece tê-la deixado satisfeita. Ele parece já estar superando, Hawat pensou, mas aquela velha bruxa o assustou. Por que ela fez isso? Tufir, Paul disse. Será a Hax tão ruim quanto dizem? Nada pode ser tão ruim, Hawat respondeu forçando um sorriso. Veja os Fremen, por exemplo, o povo renegado do deserto. Numa aproximação da Primeira Ordem, digo-lhe que há muitos deles do que o Imperador desconfia. As pessoas vivem lá, rapaz, um grande número de pessoas e... Hawat levou um dedo magro e forte a um dos olhos. Elas odeiam os Harkonnen com um fervor sanguinário. Não deixe escapar nenhuma palavra sobre esse assunto, rapaz. Só estou lhe contando isso porque sou assistente de seu pai. Meu pai me falou de Salusa Secundus, Paul comentou. Sabe, Tufir, pelo que ouvi, é muito parecido com Arrax. Talvez não tão ruim, mas bem parecido. Não sabemos de fato como está Salusa Secundus hoje em dia, Hawat disse. Só como era tempos atrás, em grande parte. Mas, pelo que se sabe, você tem razão. Os Fremen irão nos ajudar? É uma possibilidade, Hawat se levantou. Parto hoje para Arrax, por enquanto. Trate de cuidar bem de si mesmo para este velhote, que tem tanta afeição por você, hein? Dê a volta como o bom garoto que é e sente-se de frente para a porta. Não que eu acredite haver algum perigo no castelo, é só um hábito que quero ver você desenvolver. Paul ficou de pé, contornou a mesa. Você vai hoje? Hoje, e você seguirá amanhã. A próxima vez que nos encontrarmos será sobre o solo de seu novo mundo. Ele agarrou o braço de Paul pelo bíceps. Mantenha o braço do punhal sempre livre, hein? E seu escudo com a carga completa. Ele soltou o braço, bateu de leve no ombro de Paul, deu meia volta e caminhou rapidamente até a porta. Tufir! Paul chamou. Hawat se virou, ocupando a porta aberta. Não se sente de costas para nenhuma porta, Paul disse. O sorriso se espalhou pelo rosto velho e enrugado. Nunca, rapaz, pode contar com isso. Ele saiu fechando suavemente a porta. Paul sentou-se onde Hawat estivera, pôs os documentos em ordens. Mais um dia aqui, ele pensou. Dê uma olhada ao redor da sala. Estamos de partida. A ideia de partir de repente era mais real para ele do que fora até então. Lembrou-se de outra coisa que a velha havia dito sobre o mundo ser a soma de muitas coisas. O povo, a terra, as coisas vivas, as luas, as marés, os sóis. A somatória desconhecida chamada natureza, uma totalidade vaga sem a menor noção do agora. Ele se perguntou, o que é o agora? A porta em frente a Paul abriu-se com um estrondo e um homem feio e gordo atravessou-a aos trancos, precedido por um punhado de armas. Ora, Gurney Halleck, Paul chamou. Você é o novo mestre de armas? Halleck fechou a porta com um golpe de calcanhar. Você preferia que eu estivesse aqui para brincar, eu sei, ele disse. Deu uma olhada na sala, notando que os homens de Hawat já tinham esquadrinhado, verificando tudo, tornando-a segura para o herdeiro de um duque. Os discretos sinais combinados estavam em toda parte. Paul observou o homem feio e cambaleante colocar-se novamente em movimento e virar na direção da mesa de treinamento com uma braçada de armas.
Viu o basilete de 9 cordas pendurado no ombro de Gurney, com a multipalheta entretecida nas cordas, perto da ponta do braço do instrumento. Halleck largou as armas sobre a mesa de exercícios e as enfileirou. As rapieiras, os punhais, os quinjais, os atordoadores de carga lenta e os cinturões de escudo. A cicatriz de cipó tinta em sua mandíbula se contorceu quando ele se virou, lançando um sorriso para o outro lado da sala. Nem me diz um bom dia, seu diabinho, Halleck disse. E que bicho você mandou morder o velho Hawat? Ele passou por mim no corredor como se fosse o funeral do inimigo. Paul sorriu. De todos os homens de seu pai, era Gurney Halleck que ele mais gostava. Conhecia a rabugice e a malícia do homem, seus humores, e pensava nele mais como um amigo do que como um mercenário. Halleck tirou o basilete do ombro e começou a afiná-lo. Se não quer falar, não fale, ele disse. Paul se levantou e atravessou a sala dizendo em voz alta. Ora, Gurney, você vem preparado para a música quando é hora de lutar? Então hoje, para os mais velhos, nada de papas na língua? Halleck. Então hoje, para os mais velhos, nada de papas na língua? Halleck disse. Ele experimentou uma das cordas do instrumento, aprovou com a cabeça. Onde está Duncan Idaho? Paul perguntou. Ele não deveria estar me ensinando o uso das armas? Duncan foi conduzir a segunda leva a Arrax, Halleck disse. Só restou a você, o pobre Gurney, que saiu há pouco de uma peleja e está louco por música. Ele tocou outra corda, escutou-a e sorriu. Foi decidido em conselho que, sendo você um combatente tão medíocre, era melhor lhe ensinar o ofício da música para que não desperdiçasse totalmente sua vida. Talvez seja melhor me cantar uma balada, então, Paul disse. Quero me certificar de como não fazer isso. Haha! Gurney riu. Começou a tocar Garotas Galacianas e sua multipalheta era um borrão sobre as cordas enquanto ele cantava. Oh, garotas galacianas, fazem amor por obsidianas, por um gole d'água as arraquinas, mas se desejam as damas, vorazes como as chamas, têm de provar as caladaninas. Nada mal para quem não sabe usar a palheta, Paul disse. Mas se o ouvisse cantar numa canção indecente como essa dentro do castelo, minha mãe decoraria a muralha externa com suas orelhas. Gurney puxou a orelha esquerda. E não seria a melhor decoração. Tão machucadas já foram pelos buracos das fechaduras, de tanto ouvir um certo jovenzinho que conheço praticar umas modinhas estranhas em seu basilete. Quer dizer que já se esqueceu como é ter areia em sua cama? Paul disse. Ele puxou um dos cinturões de escudos de cima da mesa e o prendeu bem firme na cintura. Então vamos lutar. Os olhos de Halleck se arregalaram de fingida surpresa. Ora, vejam, foi sua mão perversa a autora do feito? Fique em guarda hoje, jovem mestre, fique em guarda. Ele apanhou uma rapieira, fustigou o ar com ela. Sou um demônio em busca de vingança. Paul ergueu a outra rapieira do par, vergou-a com as mãos, assumiu a posição aguile com um dos pés à frente. Fez-se solene numa imitação cômica do Dr. Yui. Que bobalhão meu pai mandou para me ensinar a lutar, Paul cantarolou. Esse abobolhado Gurney Halleck esqueceu a primeira lição de um homem de armas munido de espada e escudo. Paul apertou o botão do cinturão, sentiu em sua testa e depois, descendo-lhe pelas costas, o formigamento provocado pelo campo defensivo. Ouviu os sons externos filtrados pelo escudo assumirem sua característica monotonia. No combate com escudos é preciso ser rápido na defesa, lento no ataque, Paul disse. A única finalidade do ataque é fazer o oponente dar um passo em falso e abrir a guarda para o golpe com a sinistra. O escudo rechaça o golpe rápido, mas aceita o quinjal lento. Paul ergueu a rapieira com um movimento do pulso, fez uma finta rápida e voltou para desferir uma estocada lenta calculada para penetrar as defesas de um escudo. Halleck assistiu à ação, virou-se no último instante para deixar a lâmina embotada roçar seu peito. Velocidade, excelente, disse. Mas você se abriu para um contra vindo de baixo como um aço liso. Paul recuou envergonhado. Eu deveria surrar seu traseiro por esse descuido, Halleck disse. Ele apanhou um quinjal desembainhado de cima da mesa e o ergueu. Isso na mão de um inimigo pode tirar seu sangue.
Você é um aluno capaz, só isso, mas eu já o avisei que nem mesmo de brincadeira deve deixar um homem penetrar sua guarda com a morte numa das mãos. Acho que é porque hoje não estou com vontade, Paul disse. Vontade? A voz de Halleck denunciou seu ultraje mesmo através do filtro do escudo. O que a vontade tem a ver com isto? Você luta quando surge necessidade, não importa se está ou não com vontade. As vontades são para o gado ou para fazer amor, ou tocar o basilete, não para lutar. Sinto muito, Gurney. Ainda é pouco. Halleck ativou o próprio escudo e dobrou os joelhos com o kit de gel estendido na mão esquerda, a rapieira na direita e em guarda. Agora pode ficar em guarda para valer. Ele saltou para um lado e depois para frente, atacando com vigor e fúria. Paul recuou, defendendo-se. Sentiu o campo crepitar quando as margens dos escudos se tocaram e repeliram uma à outra. Percebeu na pele o formigamento elétrico do contato. O que deu em Gurney? Ele se perguntou. Não está fingindo. Paul moveu a mão esquerda, fazendo-o deslizar para sua palma e o punhal que trazia numa bainha junto ao pulso. Viu que precisa de mais uma arma, hein? Halleck grunhiu. Será traição? Paul imaginou. Não. Não, Gurney. Por toda a sala eles lutaram, estocada e parada, finta contra finta. O ar dentro das bolhas formadas pelos escudos de tão exigido ficou viciado, pois a lenta troca gasosa que se dava nas bordas das barreiras não conseguia repor. A cada novo contato dos escudos, o cheiro de ozônio ficava mais forte. Paul continuou a recuar, mas agora dirigia-se para a mesa de exercícios. Se conseguir contorná-lo perto da mesa, irei lhe mostrar um truque, pensou Paul. Só mais um passo, Gurney. Halleck deu o passo. Paul aparou um golpe de cima para baixo, fez a volta, viu a rapieira de Halleck se prender na beirada da mesa. Paul se jogou para o lado, desferiu uma estocada alta com a rapieira e, com o punhal, entrou por sob a gola de Halleck, deteve a lâmina a poucos centímetros da jugular. É isso que procura? Sussurrou Paul. Olhe para baixo, rapaz, Gurney disse ofegante. Paul obedeceu. Viu o quinjal de Halleck estendido sob a beirada da mesa e a ponta quase tocava sua virilha. Teríamos nos unido na morte, Halleck disse. Mas vou admitir que você lutou um pouco melhor quando pressionado. Pareceu estar com vontade. Ele abriu um sorriso feroz e a cicatriz de cipó tinta ondulou em sua mandíbula. A maneira como veio para cima de mim, Paul disse. Você teria realmente derramado meu sangue? Halleck recolheu o quinjal e pertigou-se. Se você tivesse lutado um tiquinho que fosse aquém do que é capaz, eu teria lhe feito um belo arranhão, uma cicatriz a ser lembrada. Não quero que meu aluno preferido tombe diante do primeiro vagabundo Harkonnen que aparecer. Paul desativou seu escudo, apoiou-se na mesa para recuperar o fôlego. Eu teria merecido essa, Gurney, mas meu pai ficaria zangado se você me machucasse. Não quero que você seja punido por minha deficiência. Quanto a isso, Halleck disse, teria sido minha deficiência também. E você não precisa se preocupar com uma ou duas cicatrizes de treinamento. Você tem sorte por ter tão poucas. Quanto a seu pai, o Duque só me castigaria se eu não conseguisse fazer de você um homem de armas de primeira categoria. E eu teria falhado nisso se não tivesse esclarecido essa falácia de não estar com vontade que você inventou de uma hora para outra. Paul se endireitou, devolveu o punhal à bainha em seu pulso. O que fazemos aqui não é exatamente uma brincadeira, Halleck disse. Paul concordou. Admirou-se com a seriedade atípica da conduta de Halleck, uma veemência que inspirava sobriedade. Ele olhou para a cicatriz cor de beterraba de cipó tinta na mandíbula do homem, lembrando-se da história de como tinha sido colocado ali pelo bruto Raban, num fosso de escravos dos Harkonnen em Guiere Primo. E Paul sentiu uma súbita vergonha por ter duvidado de Halleck, mesmo que por um instante. Foi aí que ocorreu a Paul que a cicatriz de Halleck fora acompanhada por uma dor tão intensa talvez quanto aquela infligida por uma reverenda madre. Ele afastou esse pensamento que enregelava seu mundo. Acho que eu esperava brincar um pouco hoje, Paul disse. As coisas andam tão sérias por aqui ultimamente. Halleck deu as costas a Paul para esconder suas emoções. Algo ardia em seus olhos. Havia neles uma dor como se fosse uma bolha, tudo o que restava de um passado perdido que o tempo havia lhe tirado como uma tesoura de poda. Este menino terá de se tornar um homem tão cedo,
Halleck pensou. Tão cedo terá de ler aquele formulário em sua mente, aquele contrato com sua advertência brutal e preencher a lacuna necessária com os dados necessários. Por favor, enumere os parentes mais próximos. Halleck falou sem se virar. Percebi que você queria brincar, rapaz, e como eu queria me juntar a você. Mas isso não pode ser mais brincadeira. Amanhã vamos para Arrakis. Arrakis é real. Os Harkonnen são reais. Paul tocou a testa com a lâmina ereta da rapieira. Halleck se voltou, viu a ação e devolveu o cumprimento com um aceno de cabeça. Com um gesto, apontou o estafermo. Agora vamos trabalhar sua sincronia. Quero ver você pegar aquela coisa com a sinistra. Vou controlá-la daqui, onde posso ter uma visão geral da ação. E já vou avisando que tentarei novos contras hoje. É um aviso que nenhum inimigo de verdade lhe dará. Paul se espreguiçou, ficando nas pontas dos pés para aliviar os músculos. Sentiu-se solene ao perceber, de repente, que sua vida tinha sido tomada por mudanças rápidas. Foi até o estafermo, moveu a chave do peito do boneco com a ponta de sua rapieira e sentiu o campo defensivo repelir sua espada. Angar! Halleck gritou e o boneco atacou com vigor. Paul ativou seu escudo, defendendo-se com paradas e contras. Halleck observava a cena e manipulava os controles. Sua mente parecia dividida, uma parte atenta às necessidades do treino e a outra divagando, contrariada. Sou a árvore frutífera bem dobrada, ele pensou, cheia de emoções e habilidades bem dobradas, todas enxertadas em mim, todas frutificando para outra pessoa colher. Por alguma razão, ele se lembrou da irmã caçula de seu rosto de fada, tão nítido na mente dele. Mas ela havia morrido numa casa de diversões para os soldados Harkonnen. Ela adorava amores perfeitos, ou seriam margaridas? Ele não conseguia lembrar. Incomodava-se que não conseguisse lembrar. Paul parou um golpe lento do boneco, ergueu a mão esquerda e entretecer. Nossa. Diabinho esperto, Halleck pensou. Agora atenta aos movimentos de permeio das mãos de Paul. Ele anda praticando e estudando por conta própria. Não é estilo de Duncan, e certamente não é nada que eu tenha lhe ensinado. Esse pensamento só fez aumentar a tristeza de Halleck. Estou melancólico, pensou. E começou a ficar curioso a respeito de Paul, a imaginar se o inimigo alguma vez tinha ouvido timidamente seu travesseiro palpitar à noite. Se os desejos fossem peixes, atiraríamos nossas redes ao mar, ele murmurou. Era algo que sua mãe costumava dizer e que ele sempre repetia, quando sentia-se fechar sobre ele o negror do amanhã. Aí pensou que era um ditado estranho para levar a um planeta que nunca conhecera mares nem peixes.